Quando o assunto é vinho, provavelmente os primeiros destinos que vêm à nossa cabeça sejam França ou Itália. Talvez os que mais entendem do assunto pensem no Chile, Austrália ou até mesmo na ensolarada Califórnia. Mas provavelmente ninguém se lembre da Moldávia, mesmo que o país detenha alguns recordes impressionantes quando falamos de vinho. E não pense que para por aí. A Moldávia possui paisagens deslumbrantes, história milenar e uma cultura riquíssima. E no vídeo de hoje, nós vamos explorar esse país que muitos desconhecem através de 12 fatos que vão te surpreender. Número 1. Localização e dados geográficos. A Moldávia é uma pequena nação localizada no leste europeu, conhecida por sua rica história e paisagens deslumbrantes. O país é limitado pela Romênia a oeste e pela Ucrânia a norte, leste e sul, não possuindo acesso ao mar. Com uma área total de aproximadamente 34 mil quilômetros quadrados, a Moldávia é um dos menores países da Europa em termos de tamanho territorial. Sua posição geográfica coloca o país em uma encruzilhada cultural e histórica, influenciada por diversas civilizações ao longo dos séculos. A paisagem moldava é caracterizada por colinas suaves e férteis, perfeitas para a agricultura, que é uma das principais atividades econômicas do país. O solo rico e o clima continental moderado, com verões quentes e invernos frios, criam condições ideais para o cultivo de uvas, tornando a viticultura uma parte importante da economia local. O rio Dniester, o maior rio do país, é uma fonte vital de água e transporte, correndo de norte a sul e servindo como uma importante artéria para as comunidades ao longo de suas margens. Além do Dniester, a Moldávia é marcada por uma série de rios menores e lagos que contribuem para a biodiversidade local. A região é lar de uma flora e fauna diversificada, incluindo várias espécies endêmicas. Chisinau, a capital e maior cidade da Moldávia, está situada no centro do país e serve como o principal centro econômico, cultural e político. Com uma população de cerca de 2.600.000 habitantes, a Moldávia é também um dos países mais densamente povoados da região. A geografia do país, com suas colinas e vales, oferece vistas panorâmicas e oportunidades para atividades ao ar livre. A Moldávia é um destino pouco explorado, mas com uma riqueza natural e cultural que promete surpreender os visitantes que se aventuram por suas paisagens e tradições. Número 2. Vinhos. A produção de vinho na Moldávia é uma das indústrias mais importantes e tradicionais do país. O setor vitivinícola moldavo possui uma longa história, remontando a mais de 4.000 anos, tornando o país um dos mais antigos produtores de vinho do mundo. A Moldávia é conhecida por suas condições climáticas e geográficas favoráveis, com solo fértil e um clima continental moderado, que são ideais para o cultivo de videiras. A viticultura é uma parte significativa da economia moldava, com vastos vinhedos espalhados por todo o território. Existem mais de 150 vinícolas registradas na Moldávia, e o país é um dos maiores produtores de vinho da Europa, exportando para muitos países ao redor do mundo. Entre as variedades de uvas cultivadas na região estão as internacionais, como Cabernet Sauvignon e Chardonnay, bem como variedades locais, como Feteasca Neagra e Rara Neagra. Durante muito tempo, o principal destino do vinho moldavo era a Rússia. Porém, desentendimentos diplomáticos entre os dois países levaram à suspensão das exportações em 2006. Nesse momento, a Rússia consumia cerca de 80% de toda a produção, e a interrupção das vendas foi um duro golpe para todo o setor. Mas a aproximação da Moldávia com a União Europeia abriu um novo mercado para o vinho local e mesmo com o restabelecimento das relações comerciais com a Rússia, o vinho moldavo está se espalhando por outras partes. Número 3. O país que não existe. Dentro da Moldávia existe uma região que se chama Transnistria. Poderia ser só mais uma região do país,
mas a Transnistria, oficialmente chamada República Moldava Dnestriana, é uma região cheia de peculiaridades e curiosidades. Situada ao longo do rio Dnister, é um território que se autoproclamou independente da Moldávia em 1992, após o colapso da União Soviética. Uma das coisas mais interessantes sobre a Transnistria é que, embora tenha sua própria bandeira, moeda e governo, nenhum país membro da ONU a reconhece como uma nação independente. Sua capital é Tiraspol, uma cidade onde se pode encontrar monumentos e estátuas de líderes soviéticos, incluindo Lenin, mantendo viva a memória do passado comunista. Além dos símbolos soviéticos, outra curiosidade é que a Transnistria possui sua própria moeda, o rublo transnistriano, que não é aceito em nenhum outro lugar do mundo. As notas de dinheiro são únicas e coloridas, tornando-se objetos de interesse para colecionadores de cédulas. A região também mantém um sistema militar próprio, com uniformes e insígnias que lembram os da era soviética. Apesar de seu status não reconhecido, a Transnistria é conhecida por algumas produções industriais, incluindo a famosa fábrica de conhaque K20, que produz bebidas alcoólicas altamente apreciadas. Outro fato curioso é que a região é vista por alguns como um museu vivo do período soviético, devido à preservação de elementos da época, como arquitetura e cultura. Turistas que visitam a Transnistria são muitas vezes surpreendidos ao encontrar um lugar que parece congelado no tempo, com ruas que exibem uma mistura de influência soviética e uma identidade própria única. Para entrar na região, é necessário passar por um posto de controle, onde se deve preencher um formulário de entrada, adicionando à experiência a sensação de estar entrando em um lugar diferente de qualquer outro na Europa. Número 4. Superstições. A Moldávia é um país com uma rica tradição folclórica, repleta de superstições que ainda fazem parte da vida cotidiana. Uma crença comum é a superstição de que, se você esquecer algo e tiver que voltar para buscá-lo, isso pode trazer má sorte. Para evitar o azar, as pessoas costumam se olhar no espelho antes de sair de casa novamente, acreditando que isso quebra o ciclo de azar. Outra superstição interessante na Moldávia é evitar realizar pagamentos nas segundas-feiras. Acredita-se que começar a semana gastando dinheiro pode atrair má sorte financeira para o resto da semana. Por isso, muitas pessoas preferem adiar pagamentos e grandes compras para outros dias. Além disso, uma prática cultural relacionada à boa sorte envolve o Mărțișor, um amuleto usado no início de março para celebrar a chegada da primavera. As pessoas acreditam que usar e trocar esses amuletos traz proteção e sorte para o ano inteiro. Outra superstição é que assobiar dentro de casa é considerado má sorte, pois pode trazer problemas financeiros. Essas superstições refletem a rica herança cultural da Moldávia e são uma parte importante da identidade do país. Número 5. A capital dos ciganos. Soroca é uma cidade situada no norte da Moldávia, conhecida por sua rica história e como a capital cigana do mundo. A cidade se destaca pela grande população de ciganos, que representam uma parte significativa de seus habitantes. Soroca é famosa pelas luxuosas mansões ciganas, que são um símbolo de status e riqueza dentro da comunidade cigana. Essas mansões são geralmente construídas com fachadas ornamentadas, muitas vezes inspiradas em estilos arquitetônicos europeus clássicos, como o barroco e o neoclássico. Um dos pontos mais conhecidos de Soroca é a Colina dos Ciganos, uma área onde se concentram muitas dessas impressionantes construções. Os ciganos de Soroca são principalmente do grupo Romani e mantêm vivas muitas tradições culturais e práticas sociais únicas. A cidade também é conhecida por seu vibrante folclore e festivais, onde a música e a dança cigana desempenham um papel central. Soroca também abriga a Fortaleza de Soroca, uma importante construção histórica que data do século XV e que foi utilizada para defender a região contra invasões.
Além disso, a cidade é um importante centro cultural e espiritual para a comunidade cigana, sendo um local onde tradições ancestrais são preservadas e celebradas. Número 6. Um país sem presidente. A Moldávia passou por um período sem presidente entre os anos de 2009 e 2012 devido a uma crise política. A situação começou em abril de 2009, quando eleições parlamentares foram realizadas, mas não conseguiram eleger um presidente devido à falta de consenso entre os partidos. A Constituição da Moldávia exige uma maioria qualificada de 3/5 dos parlamentares para eleger o presidente, mas a falta de acordo resultou em repetidas falhas para preencher o cargo. Durante esse período, o país foi governado por presidentes interinos, enquanto se buscava uma solução política. Após várias tentativas e novas eleições parlamentares, Nicolae Timofte foi finalmente eleito presidente em março de 2012, encerrando o impasse. Esse período de instabilidade destacou as divisões políticas dentro do país e o desafio de alcançar consenso em um sistema parlamentar. Número 7. Complexo arqueológico Orhei Veti. Situado às margens do rio Raut, na Moldávia Central, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais importantes do país. Este complexo histórico remonta ao século X e é um testemunho das várias civilizações que ocuparam a região ao longo dos séculos. Os primeiros vestígios de habitação humana em Orhei Veti datam do período Paleolítico, mas o local ganhou importância significativa durante a Idade Média. No século XIII, os mongóis estabeleceram uma fortificação no local, que mais tarde foi ocupada por outras culturas, incluindo os tártaros e os moldavos. Durante o século XV, sob o domínio do príncipe moldavo Stephen III, também conhecido como Stephen o Grande, a região floresceu como um importante centro militar e religioso. Ele construiu várias igrejas e fortalezas, das quais algumas ruínas ainda podem ser vistas hoje. O complexo é conhecido por suas cavernas monásticas, esculpidas nas falésias de calcário, onde monges viviam e praticavam suas devoções. Essas cavernas são uma parte crucial do patrimônio cultural da Moldávia e continuam a ser um local de peregrinação. Além das cavernas, o local possui uma série de outros edifícios históricos, incluindo a Igreja da Assunção da Virgem Maria, construída no século XIV, que é um exemplo notável da arquitetura religiosa moldava. Orhei Veti oferece uma visão única da história da Moldávia, refletindo a influência de várias culturas e civilizações que moldaram a região. A riqueza de sua história e a beleza natural do local o tornam um dos pontos turísticos mais visitados da Moldávia. Número 8. Prato típico. Mamaliga é um prato tradicional da culinária moldava, amplamente apreciado no país. Feito com farinha de milho, água e sal, é semelhante à polenta italiana. A preparação é simples. A farinha de milho é cozida lentamente em água até obter uma consistência espessa e cremosa. É um acompanhamento versátil, geralmente servido com pratos de carne, queijo ou ovos. Na Moldávia, é comum acompanhar a mamaliga com branza, um tipo de queijo salgado e um creme azedo chamado smantana. Também pode ser consumida com guisados ou ensopados, como o tocana, um cozido de carne. A mamaliga é mais do que um alimento básico. É um símbolo da cultura e tradição culinária da Moldávia, representando simplicidade e autenticidade. Número 9. Maior bodega de vinhos do mundo. Como já falei, quando o assunto é vinho, a Moldávia tem muita história para contar e muitos números impressionantes. A maior adega de vinhos do mundo, Milesti Mici, está localizada na Moldávia, a cerca de 20 quilômetros da capital, Chisinau. Este complexo vinícola é famoso por sua vasta coleção de vinhos, armazenada em uma rede subterrânea de túneis que se estende por mais de 200 quilômetros. Esses túneis, originalmente criados para a extração de calcário, foram adaptados para a maturação
e armazenamento de vinhos, aproveitando as condições ideais de temperatura e umidade constantes. A coleção de Mileste Miche é impressionante, com mais de 1.500.000 de garrafas, das quais muitas são vinhos raros e de alta qualidade. Entre os tipos de vinho armazenados estão tintos, brancos e espumantes, feitos com uvas locais e internacionais. A vinícola é especialmente conhecida por suas variedades de vinho tinto, incluindo Cabernet, Pinot e Merlot. Fundada em 1969, Mileste Miche se tornou uma atração turística popular, oferecendo visitas guiadas pelos seus túneis e degustações de vinho. Além de ser um centro de produção e armazenamento, a vinícola também é um monumento à rica tradição vitivinícola da Moldávia, reconhecida mundialmente por sua excelência. Em 2005, Mileste Miche entrou no Guinness World Records como a maior coleção de vinhos do mundo. Número 10. Maior prédio em forma de garrafa do mundo. Acho que já deu para perceber que o vinho é realmente importante na Moldávia, mas eles fizeram questão de construir um monumento para deixar isso bem claro. Na cidade de Trnava, na Moldávia, encontra-se uma atração turística singular, o maior prédio em forma de garrafa do mundo. Este edifício impressionante, conhecido como Casa do Vinho, foi projetado para se assemelhar a uma garrafa de vinho, homenageando a rica tradição vinícola do país. Com aproximadamente 28 metros de altura, a estrutura foi construída em 1984 como parte de um complexo turístico destinado a promover a cultura do vinho moldavo. O interior do prédio abriga uma exposição de vinhos, onde visitantes podem aprender sobre a história e a produção de vinho na Moldávia, além de degustar algumas das melhores seleções locais. O formato único do edifício tornou-se um símbolo icônico da região e um ponto de atração para turistas de todo o mundo. A Casa do Vinho é não apenas um testemunho da importância da viticultura na Moldávia, mas também uma celebração criativa da cultura e tradição do país. Número 11. Um dos países menos visitados da Europa. Mesmo com tantas atrações, a Moldávia é um dos países menos visitados da Europa, segundo dados da Organização Mundial do Turismo. Comparado com outros países do continente, que recebem milhões de turistas anualmente, a Moldávia tem uma presença turística relativamente pequena. A falta de infraestrutura desenvolvida para o turismo, combinada com a ausência de grandes atrações conhecidas mundialmente, contribui para o baixo número de visitantes. Além disso, a Moldávia não possui saída para o mar, o que limita a atratividade para turistas que buscam destinos de praia. O país é mais conhecido por suas tradições vinícolas e culturais, mas esses aspectos ainda não são amplamente promovidos no cenário internacional. Os desafios econômicos e a imagem de instabilidade política também influenciam a percepção dos turistas. Mesmo assim, como já vimos, o país oferece paisagens pitorescas e uma rica herança cultural para os poucos que o visitam. Número 12. História. A história da Moldávia é marcada por uma rica mistura de influências culturais e políticas. A região, habitada desde a antiguidade, fez parte do Principado da Moldávia, fundado no século XIV. Este principado foi uma entidade política importante na região, frequentemente em conflito com o Reino da Hungria, o Império Otomano e outras potências. No século XVI, a Moldávia tornou-se um estado vassalo do Império Otomano, mantendo uma certa autonomia. No século XIX, após a derrota do Império Otomano na Guerra Russo-Turca, parte da Moldávia foi cedida ao Império Russo, formando a região conhecida como Bessarábia. Após a Primeira Guerra Mundial, Bessarábia uniu-se à Romênia, mas foi anexada pela União Soviética em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, como parte do Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse período marcou o início de uma forte influência soviética que durou até 1991. Com a dissolução da União Soviética, a Moldávia declarou sua independência em 27 de agosto de 1991. Desde então,
o país enfrentou desafios econômicos e políticos, incluindo a questão não resolvida da Transnistria. Hoje, a Moldávia é uma república parlamentar com uma rica herança cultural, ainda em processo de consolidação de sua identidade nacional e posicionamento internacional. E assim, terminamos a nossa jornada de hoje pela fascinante Moldávia. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.